Pessoal, voltei com uma resenha nova para vocês e dessa vez vamos falar sobre um livro de contos de terror do Stephen King. Esse aqui, Tripulação de Esqueletos, logo depois da abertura. Vem comigo! Povão, eu sei, eu prometi pra vocês que eu ia fazer uma resenha desse livro lá no resumão do mês. Então, aqui tá ela. Vou fazer a resenha desse livro, que é um livro que me chamou bastante atenção do Steve, que foi um dos livros que eu li no começo desse ano. Então, vamos embora, começar. Iniciando, vamos apresentar esse livro aqui. Esse livro foi o segundo livro de contos que o Stephen King lançou. O primeiro, pra quem não sabe, foi Os Sombras da Noite, que eu fiz resenha aqui no canal. Vou deixar o link pra vocês aqui embaixo. Acessem a resenha do Sombras da Noite. E o segundo livro que ele lançou dentro desse gênero de contos é esse aqui, o Tripulação de Esqueletos. Ele foi lançado primeiro aqui no Brasil, naquela extinta editora Francisco Alves, naquela coleção que eu gosto muito, que é a coleção Mestres do Horror e da Fantasia. É uma coleção fantástica, muito boa. Qualquer dia eu vou fazer um vídeo para vocês mostrando todos os livros que eu tenho nessa coleção. É uma coleção muito boa. E ele foi lançado originalmente aqui no Brasil, primeiro nessa coleção. Aí a Objetiva trouxe o livro pra cá de novo, reeditou ele com essa cara nova aqui, né? E se eu não me engano, já tem edição nova do Tripulação de Esqueleto, além dessa daqui, que saiu pela Suma. Eu não tenho certeza, gente. Vocês tem que dar eu vou ver se eu dou uma procurada. E se tiver edição nova, vou colocar pra vocês aqui no vídeo. E essa edição que eu tenho aqui é aquela edição que a Objetiva lançou. Eu, na época que eu comprei esse livro, já faz um tempinho já, eu paguei R$39, R$39,90. Só que não foi a primeira vez que eu li esse livro. Essa vez agora não é a primeira vez que eu li esse livro. Essa vez que eu li agora foi uma releitura, porque no passado distante, de obscuro, da minha adolescência, pré-adolescência, eu lia muito eu lia demais os livros desse cara aqui. E eu lembro que eu pegava bastante livro dele na biblioteca da minha cidade, a biblioteca municipal. E eu lembro que lá tinha alguns livros dele nas edições da Francisco Alves, da coleção Mestres do Horror e da Fantasia. E foi a primeira vez que eu li esse livro aqui, o Tripulação de Esqueletos, foi nessa versão. Então eu fui e estava me esquecendo das histórias fantásticas que tem nesse livro aqui. Tanto é que eu fiquei sabendo que um dos contos que tem nesse livro aqui vão ser adaptados esse ano para o cinema, vão virar um filme, que é o conto Vovó. E eu fiquei muito curioso, porque eu não lembrava de quase nada desse conto. Eu lembrava a premissa básica, mas eu não lembrava do desenrolar da história, do desenvolvimento da história em si. Então eu fiquei muito curioso para poder reler esse livro, poder recordar as histórias tão fantásticas que tinham aqui. Eu lembro que eu tinha gostado demais na primeira vez que eu li. Então, vamos embora, né? Vamos pegar o livro e vamos reler ele, já que fazia muito tempo que tinha lido ele. Então, eu meio que adentrei nesse livro aqui, no Tripulação de Esqueletos, como se fosse um leitor novo. Eu recordava de pouquíssimos contos desse livro aqui. Alguns eu não lembrava de nada, zero mesmo. E foi uma grata surpresa para mim reler esse livro aqui, porque eu reencontrei contos antigos que eu gostava bastante e li alguns que eu não tinha ideia nenhuma de ter lido antes. Vamos embora começar a reler esse livro aqui, que eu vou ver se eu consigo falar pra vocês conto por conto. Então, vem comigo. E vamos começar direto com a primeira história, que já é uma masterpiece já. Aquelas histórias excelentes mesmo, que o livro já abre de cara num dos melhores contos que contém aqui, O Nevoeiro. Tem uma adaptação cinematográfica bem recente desse conto, O Nevoeiro, que é sensacional demais da conta. E o conto, com certeza, não fica atrás, mas de jeito nenhum. A premissa básica deste conto é o seguinte: uma cidadezinha pequena tá lá tendo seu dia normal, como todas as cidades pequenas do mundo têm. Até que um dia acontece uma tempestade muito forte. E essa tempestade traz um nevoeiro super denso, aquela névoa branca mesmo, e que não deixa a pessoa enxergar assim um palmo à frente do nariz dentro daquela névoa, porque a névoa é muito forte. E a gente vai se centrar então nos dois personagens principais desse conto,
que é o pai de família e o seu filhinho, que acabaram de sair para poder irem ao mercado para poder buscar mantimentos, para poder manter a casa segura, já que eles têm o plano de ficar junto com a esposa, no caso, o pai, o filho e a esposa, seguros na casa até esse nevoeiro se afastar. Então, os dois estão indo para o supermercado. E esse nevoeiro denso chega do nada e prende todo mundo dentro desse mercado. Aquele supermercado que tem aquela frente assim, toda em vidro. E eles ficam presos dentro desse supermercado. Aquele nevoeiro super denso do lado de fora. E eis que surge correndo uma pessoa, correndo em meio ao nevoeiro, vindo em direção ao supermercado. E a pessoa bate na porta, não deixa entrar, não deixa entrar. Eles abrem a porta, a pessoa deixam o rapaz entrar. O rapaz está todo ensanguentado e fala que tem alguma coisa no nevoeiro. Não vão ao nevoeiro, pois alguma coisa no nevoeiro está matando qualquer um que entra dentro dele. Aí então dá início ao conto. E engane-se vocês que pensam que esse conto é um conto trash, que é um conto que dá, digamos que, dá importância maior ao lado monstruoso do sobrenatural. Não, não. O que o King fez nesse conto foi uma sacada de mestre, foi genial. Pois ele retratou o horror do ser humano, o horror que o ser humano se transforma quando está em uma situação de perigo. O quanto o ser humano pode ser cruel quando está em uma situação que pode ferir a si próprio. E é fantástico. Claro, a gente vai ter grande dose de horror sobrenatural aqui, horror monstruoso aqui, e até um pouco de trash, já que são monstros, digamos assim, que estão escondidos no nevoeiro, né? Mas eu acho que o grande destaque desse conto é justamente essa faceta de quanto o ser humano pode ser mau quando está em situação de perigo ou em situação de grande pressão. E eu posso dizer que esse conto é incrível demais da conta, gente do céu. Foi muito bem feito. E o filme é sensacional. Destaque pro final super corajoso do filme, que foi diferente do conto. Aí a gente vai pro segundo conto, que se chama Aqui há Tigres. Esse é um dos outros contos do King, que é bem famosinho entre os fãs do King. Muitas pessoas que leem os livros dele conhecem esse conto, nem que seja só de citação, porque esse conto, ele escreveu, se eu não me engano, o King escreveu esse conto meio que para o filho dele. Foi uma inspiração que ele teve ao ouvir uma das histórias do filho dele quando era pequeno ainda. A história era a seguinte, a do filho dele era a seguinte, que ele tinha uma professora, que essa professora ela era, digamos que má, e ela toda vez que algum aluno queria ir no banheiro, ela fazia questão de falar para todo mundo que aquela criança estava indo ao banheiro, que não sei o que, e envergonhava o filho dele. Aí o King então teve essa ideia e escreveu esse conto aqui, que se passa numa escola, uma escola primária, digamos assim, eu não tenho certeza qual que é. Só sei que o personagem principal é um menininho, deve ter por volta de seus 10 anos, 9 anos de idade. E a professora é aquela mala sem alma. Você sabe aquela professora que tem prazer em humilhar os alunos na frente da classe? Então, aquele tipo de professora. E o menino quer ir ao banheiro, o personagem principal desse conto. Ele quer ir ao banheiro, ele precisa ir ao banheiro, mas ele está com vergonha de pedir para a professora. E a professora percebe isso e já vem com aquela intenção dela de falar para todo mundo: ele quer ir no banheiro, não sei o que, não sei o que. O menino passa aquela vergonha toda e vai no banheiro. E não é para menos que assim que ele chega no banheiro, que ele abre a porta do banheiro, lá dentro tem um tigre enorme com a mandíbula aberta esperando ele lá. Eu não vou contar mais nada porque esse conto ele é curtinho, é um conto pequeno e bem breve. Mas eu digo, o final é sensacional. Gente do céu, eu achei a história é leve, é simples, até mesmo o tipo de narrativa que o King usou para poder fazer esse conto é uma narrativa mais leve, uma narrativa mais rápida. Não é tão elaborada quanto ele consegue ser. Mas eu acho que o final foi chocante e o resultado final do conto foi surpreendente. Eu gostei demais. O terceiro conto a gente vai para um conto bem barra pesada. Se chama O Macaco. Eu já posso dizer de antemão, que conto legal. Muito criativo. O King foi criativo demais da conta ao fazer esse conto aqui. E vamos lá para a história desse conto. É o seguinte. Aqui a gente vai acompanhar o pai de família. Esse pai de família, ele meio... Eu não lembro como é que é, gente. Ele meio que herdou a casa onde ele passava a infância dele junto com o irmão mais velho. E ele vai para essa casa com a mulher dele, com a esposa, com os filhos. E ele reencontra, ele então se dá de cara com um embate, com uma coisa que afligia ele nos tempos de criança. Quando ele era criança, ele e o irmão dele encontraram um macaquinho de brinquedo. Aqueles macaquinhos que tem aquele sorriso sinistro, que fica batendo símbolos toda hora.
Então, eles encontraram um desses macaquinhos. E esse macaquinho, ele meio que tem uma coisa peculiar com ele. A cada vez que ele regala aquele sorriso medonho dele e bate os símbolos, uma pessoa morre. E isso afligiu muito esse rapaz na época de infância dele. E fez muito estrago na época de infância dele. Então, um dia, o filho dele, agora no tempo presente, o filho dele reencontra esse bonequinho. Mesmo com o final que o pai dele deu para esse bonequinho lá na infância dele. E então os horrores da história começam. E eu digo uma coisa, é muito criativo o modo como King desenvolveu essa história. Digamos que é uma premissa até que clichê, que é esse negócio de objeto mal assombrado, objeto amaldiçoado e tudo mais. Só que a forma como o King contou, esse negócio de voltar, de alternar entre o passado e o presente, e contar a história, foi muito legal. É uma história que te prende demais na conta. É um conto que, embora seja um conto mais extenso, ele faz você ficar grudado em cada página dele, não querer largar o livro enquanto você não terminar esse conto. Eu gostei demais da conta, vale muito a pena. O quarto conto se chama Caim Rebelado, e pra mim esse aqui é um dos contos mais fracos do livro. Eu acho que é uma primeira vez que eu me decepciono com alguma coisa que o King já escreveu. E olha que eu sou fanzaço do cara. Até o momento eu nunca tinha lido nada dele que eu tenha não gostado. Nada dele. Tudo que eu li dele até hoje eu adorei, eu gostei demais. Mas esse conto aqui, o Caim Rebelado, sei lá, não gostei. Achei muito fraco. É um conto tão curto até, que se eu for falar alguma coisa, não vai ter o que você lê nesse conto, porque ele é um conto de pouquíssimas páginas. Então eu vou deixar pro leitor resolver ler ele e dar o seu parecer, se vai gostar ou não. O quinto conto é um conto muito, muito, muito bom, sensacional. E como eu costumo falar, é bom demais da conta. Por quê? Vocês lembram daquele seriado que passava nos anos 70 e depois teve uma refilmagem que passava nos anos 90, que se chamava Além da Imaginação, ou The Twilight Zone? Então, esse seriado, ele era marcado por histórias bizarras de mundos paralelos, de coisas sem noção. Não eram histórias propriamente ditas de terror. Eram histórias mais, digamos que, estranhas. Coisas peculiares que aconteciam no mundo normal. Coisas estranhas. Esse conto aqui, O Atalho da Senhora Todd, é um conto que se encaixa perfeitamente nessa categoria. De histórias peculiares, de histórias além da imaginação, digamos assim. Porque a gente vai então seguir aqui o caseiro da família Todd. O caseiro, ele sabe o que é um caseiro, tem a responsabilidade de tomar conta tem a responsabilidade de tomar conta da grande casa da fazenda da família Todd. E ele toma conta da fazenda, toma conta do casarão, toma conta dos animais, tudo mais. E ele tem uma amizade com a senhora Todd, que é a nossa personagem, digamos que observado da história, porque o personagem principal é o caseiro. Ela é como se fosse a coadjuvante que está sempre em destaque. Mesmo ela não sendo a principal, ela está sempre em destaque pelo olhar do principal. E a senhora Todd, ela tem uma mania diferente. Ela tem essa mania de pegar atalho. Ela não consegue sair de casa se não pegar atalho. Ela tem um carrão antigo, um carrão simples, mas antigo. E esse carrão é muito rápido nas mãos dela. Até o próprio personagem principal fala que ela tem o pé pesado. Quando ela pisa no fundo, no acelerador, o carro parece voar. E a senhora Todd tem essa mania estranha de pegar atalhos. E ela começa, então, como ela tem amizade com o caseiro, ela começa a contar fatos curiosos para ele, de que ela conseguiu chegar de uma cidade a outra em 30 minutos, e de outra cidade até outra cidade em 1 hora, até que um dia ela chega com a dica de que conseguiu encontrar um atalho, que conseguia chegar da cidadezinha que eles estão morando até na capital em 5 minutos. O que é um fato impossível para se acontecer de acordo com a história. Até o próprio caseiro mesmo, ele pega o mapa e mede com a régua para poder ver quanto tempo de régua daria da cidade que eles moram até a capital. E o tempo seria de mais ou menos 2 horas. Ela conseguiu chegar em 5 minutos. E até que um dia que a senhora Todd convida o caseiro para poder pegar um atalho junto com ela no carrão dela. Aí a história se torna muito mais interessante. A história num todo, ela gira em torno desse mistério que acontece nesses atalhos da senhora Todd. Como ela encontra esses atalhos, como ela consegue chegar tão rápido em cidades tão distantes. E é muito, muito, muito legal. Gente do céu, é uma história que eu acho que é uma das histórias que faz valer o livro. Tem várias histórias excelentes nessa aqui, mas essa daqui pra mim é o
o primeiro grande destaque do livro é essa história aqui. É o segundo grande destaque, né? Porque o primeiro mesmo foi um nevoeiro. Esse aqui, para mim, é o segundo grande destaque do livro. A próxima história também tem essa levada de além da imaginação, que se chama A Excursão. E essa história, o King meio que leva para o lado da ficção científica. Isso mesmo, aqui a gente vai se passar uma história no futuro, em naves espaciais, viagens interplanetárias e teletransporte, esse tipo de coisa. E aqui, essa excursão, a gente vai acompanhar uma família que vai fazer pela primeira vez a sua excursão, ou, para facilitar para a gente, o seu primeiro teletransporte. Aqui no tempo do livro, já é um tempo futurístico, e foi descoberto o teletransporte há certos anos atrás. Agora o teletransporte é usado como meio de transporte por todo o mundo, inclusive fora do mundo, que já é o local onde eles residem. Eles não residem mais no planeta Terra, eles já residem em outros planetas ao redor do sistema solar. E a gente vai acompanhar essa família que vai fazer sua primeira teletransporte, sua primeira excursão. E então a gente vai acompanhar o pai da família contando para os filhos como que foi inventada essa excursão. Aí o King mais uma vez vai fazer aquela jogada legal que eu falei para vocês, de voltar no tempo e ir para o presente. Voltar no tempo para poder contar a história do passado, de como a excursão foi descoberta, e no presente ele contando para a família e a reação da família de acordo com diante dos fatos que ele vai contando dessa história. E o final é chocante. O final é muito, muito, muito bom e perturbador, digamos assim. E eu posso dizer, esse aqui é o terceiro grande destaque do livro. Essa história vale demais a pena. O próximo conto é um conto, digamos que mediano. Se chama A Festa de Casamento. E é outro conto também que eu não posso contar demais o que acontece, porque ele é uma história breve, uma história curta, com poucas páginas. Então, não tem como contar pra vocês qual que é a sinopse, qual que é a premissa básica desse conto. Não, eu deixo pra você, leitor, que for ler esse livro aqui. O próximo conto se chama A Balsa. E esse A Balsa é sensacional, é fantástico, é incrível, é muito bom, bom demais da conta. Gente do céu, que conto. Esse aqui sim, o King crava os dentes, crava a unha, crava com todas as forças no gênero do trash. Aqui a gente vai seguir um grupo de amigos, aquele grupo típico de adolescentes, farreiro, que gosta de uma festa, que gosta de pegação, esse tipo de coisa. E o verão está se aproximando. Faltam pouquíssimos dias para poder o verão definitivamente entrar. Eles resolvem então dar sua saída mais cedo. E uma semana antes do verão entrar, eles decidem ir para a balsa. O que é a balsa? Tem um certo lugar, um certo rancho, digamos assim, que eles costumam passar suas férias de verão. E lá nesse rancho tem um enorme lago, um enorme profundo lago. E no meio desse lago tem uma balsa fixa. E eles resolvem ir para essa balsa, passar o dia nessa balsa, dar uma festinha lá, tomar o sol e tudo mais, né? Aí vai esses 4 amigos, então, para lá. Eles chegam no lago, arrancam a roupa ali mesmo, saem nadando dentro d'água e ficam lá no meio da balsa. Aí eles percebem que ao redor da balsa, próximo da balsa, tem uma mancha negra, muito, muito escura, e que parece estar olhando para eles e se aproximando cada vez mais da balsa. Aí a história vai pra frente e engrena no terrorzão trash mesmo, com muito sangue, muito grito, muita coisa nojenta, pele sendo derretida, osso sendo sugado, é coisa podridão mesmo, é aquela trecheira da desgrama. E o que eu posso dizer desse conto? É muito bom, gente do céu, pra mim é outro grande destaque do livro. Eu fiquei sabendo que esse conto foi filmado para uma daquelas antologias, aqueles filmes de várias histórias que lançavam do Stephen King. Inclusive essa antologia é o Creepshow 2, que são baseados em vários contos do Stephen King ao redor de sua carreira. E esse conto foi filmado, eu fiquei muito curioso por assistir essa filmagem, deve ter ficado muito legal. O próximo conto é mais um daqueles que se encaixam na categoria de além da imaginação, histórias com um que a mais, um que mais, digamos que diferente, não é terror, mas é uma coisa diferente, que se chama O Processador de Palavras dos Deuses. Para quem não sabe, antigamente, na era onde computadores eram aquelas máquinas gigantescas que não serviam para outras coisas, a não ser coisa técnica, existia o processador de palavras. O processador de palavras era como se fosse um computador normal.
Só que ele só fazia uma coisa, ele só tinha o editor de textos. Era como se fosse um computador que só funcionasse o Word. E era uma grande ferramenta para escritores que estavam escrevendo grandes romances, escritores famosos mesmo, que tinham que produzir muito e não se preocupar em ficar corrigindo palavra por palavra ali na máquina de escrever. Aí, o personagem principal ganha um processador de palavras do sobrinho dele, que acabou de morrer. Esse sobrinho dele era um sobrinho muito inteligente, um gênio mesmo da mecânica e da informática, digamos assim, porque já que ele conseguiu inventar um processador de palavras, né? E ele ganhou desse sobrinho dele, que acabou de sofrer um acidente terrível e morreu. E não é que esse rapaz, o escritor, ele começa a escrever e percebe que esse processador de palavras dele tem uma habilidade diferente. Tudo que ele escreve no processador aparece na vida dele, e tudo que ele apaga da vida dele. E é aí que está a graça da história. Eu não vou contar mais nada pra vocês também, porque a graça é vocês lerem a história. Só digo que é incrível. Incrível demais a conta. Outro grande destaque desse livro. Próximo conto, eu posso dizer com todas as palavras que o King fez esse conto num estilo meio que Edgar Allan Poe. Isso mesmo, tem todo aquele climão gótico, pesado e classudo das histórias e dos contos do Edgar Allan Poe, que se chama O Homem que Não Apertava Mãos. E a gente vai acompanhar então um jogo de cartas de um grupo de amigos lá nas idas e vindas do século XX, bem no iniciozinho mesmo, naquela época dos anos 1800 e pouco, por aí. E a gente vai acompanhar então esses amigos jogando cartas e conversando sobre assuntos assim do cotidiano, até que um deles tem uma certa peculiaridade. Ele não aperta mãos, mas de jeito nenhum. Ele não toca na mão de outra pessoa, mas de jeito nenhum. As mãos dele sempre ficam enluvadas e ele evita tocar o máximo possível em outras pessoas ou qualquer ser vivo. E a gente vai conhecer então o mistério desse homem. Por que que ele tem esse costume estranho? Por que que ele não aperta mãos? Por que que ele não toca em ninguém? E o modo como o King conduziu a história me lembrou demais as histórias do Edgar Allan Poe. Aquele jeito de ir revelando o mistério a conta-gota, sabe? Deixando o leitor cada vez mais curioso com o desenrolar da história. E o final surpreendente que a história nos dá. Eu achei que foi muito estilo Edgar Allan Poe. E isso foi um ponto muito positivo, porque até o momento eu vi algumas histórias do King inspiradas nas histórias do H.P. Lovecraft, naquele clima do H.P. Lovecraft. Essa é a primeira vez que eu vejo uma história do King com o estilão das histórias do Poe. E eu achei muito legal, foi muito animador para mim ver um conto com esse estilo aqui nesse livro. Gostei demais. O próximo conto é um conto de ficção científica muito interessante, muito criativo, que se chama Um Mundo de Praia. Esse Um Mundo de Praia se consiste no seguinte: são dois astronautas, eles estão em uma nave espacial e a nave espacial deles está prestes a cair. Então ela vai fazer um pouso de emergência forçado no planeta mais próximo. E o planeta mais próximo que eles conseguiram encontrar é um planeta fora do curso da Terra. É um planeta que nunca tinha sido mapeado até então, ou não tinha notícia de que tinha sido mapeado. E eles vão e colidem nesse planeta e caem no planeta. E esse planeta, pelo que parece, ele só tem areia, mais nada, como se fosse uma enorme praia gigante sem mar. E eles começam a perceber que a areia desse planeta não é uma areia comum. A areia desse planeta parece estar viva. E parece que quer que eles façam parte da areia também. E é muito criativo. Eu achei muito criativo da parte do King o modo como ele conduziu essa história e a história em si. Porque até o momento eu nunca tinha lido nada desse estilo. E eu gostei demais da conta. O próximo conto foi um conto que eu achei sem sal. Não gostei. E é curto também. É mais um daqueles contos curtos que não tem como eu fazer nenhuma resenha, nem um pouquinho de falar sobre ele pra vocês, porque é um conto muito curto. Se eu falar alguma coisa, ele vai perder totalmente a graça. Se chama A Imagem do Ceifeiro. Então, eu deixo pra você, leitor, que for ler esse livro aqui, pra poder falar e me contar o que vocês acharam, porque eu não gostei. O próximo conto se chama Nona. E é um conto bastante, digamos que intrigante. Porque ele começa de uma forma... É como se fosse aquele conto que é meio misturado, que você não consegue distinguir o que é realidade, o que é fantasia, o que é loucura, o que é lucidez, esse tipo de coisa, aquela coisa toda doida mesmo. E a gente vai acompanhar o rapaz, o principal da história, e ele está seguindo a vida dele, e ele então encontra com a Nona. A Nona é uma moça que está aquelas lanchonetes de beira de estrada, e ela está lá e ele automaticamente se apaixona por ela.
tem aquela paixão avassaladora e gosta dessa moça e tudo mais. E essa moça começa meio que a influenciá-lo a fazer coisas não tão certas assim. E ele começa a ficar cada vez mais e mais violento. E a Nona parece se divertir com isso. E ela tem uma influência cada vez maior e maior nele. E é uma história que eu não vou falar mais nada também, porque é uma história mais curta. Mas eu gostei do resultado final. O final da história mesmo foi muito bacana, eu gostei demais. Eu não esperava o final dessa história, eu gostei bastante. A próxima história se chama O Sobrevivente. E essa também é outra daquelas que se encaixam no estilo trash. É bem trash, bem mesmo, muito trash. Acontece que tá tendo um avião, tá em seu curso normal. E esse avião meio que dá uma turbulência muito forte, o avião entra em pane, despedaça inteirinho e cai. Todo mundo morre, só fica uma pessoa viva. Um médico. E esse médico cai em uma ilha. Aquelas ilhas muito pequenas, que tipo aquelas ilhas de desenho animado que mostra nos desenhos do Pernalonga, que é só aquela ilhazinha, tem aquele coqueirinho que pronto, acabou. Mais ou menos assim. E ele cai numa ilha pequena demais. E ele verificando alguns pedaços dos destroços do avião, ele encontra muita maconha. Muita maconha mesmo. Um dos tripulantes estava levando essa maconha. Ele pega essa maconha, pega os objetos dele de bisturi, os objetos de médico mesmo e deixa guardado com ele. Aí, como essa ilha é muito pequena, ele não consegue arrumar comida em lugar nenhum. Não tem comida em lugar nenhum. Então ele tem a brilhante ideia de comer o próprio pé, já que o pé dele está quebrado mesmo, o pé dele não vai para lugar nenhum, e se ele deixar o pé dele lá, vai acabar piorando ainda mais o restante do corpo. Ele resolve então serrar o próprio pé e comer. Aí, para poder não sentir a dor, ele começa a usar aquela maconha como um analgésico, como uma anestesia, para poder não sentir a dor do corte. E ele começa então a ficar cada vez mais e mais faminto, e os efeitos da maconha começam a deixar ele doidão, e ele começa então a picar partes e partes do próprio corpo para poder comer. E vai na história em frente. E eu digo para vocês mais uma vez, é uma história trash pra dedéu. E eu gostei bastante, achei muito legal. Eu, como amante do terror, achei essa ideia genial. E como o próprio King uma vez disse, ele foi longe demais com essa história aqui. E eu concordo plenamente com ele, foi longe demais. Mas ficou bom. O próximo conto se chama O Caminhão do Tio Otto. E é outra daquelas histórias, digamos que sem noção, mas ainda assim que funcionam, do King. E nessa história aqui a gente vai conhecer o Tio Otto, que é muito rico mesmo. Tem fábricas e fábricas, eu já esqueci do que é, gente. Eu sei que tem muitas fábricas e ele tem um sócio. E esse sócio dele compra um caminhão. E esse caminhão é um caminhão majestoso, grandão, vermelho, aquela coisa grande mesmo, poderosa mesmo. E um dia esse caminhão simplesmente para de funcionar. Aí eles vão, pegam e colocam esse caminhão na beira da estrada. E escoram esse caminhão e deixam o caminhão lá de enfeite. Aí um dia, do nada, o caminhão vira em cima do sócio do tio Otto e mata o tio Otto esmagado. O tio Otto fica horrorizado com aquilo, pega o caminhão, ergue de novo, e a partir desse momento o tio Otto fica meio doido. Ele vai e compra uma casinha pequenininha, bem furrequinha mesmo, na frente do caminhão. E passa a morar a vida dele inteirinha ali. Esquece o dinheiro dele, esquece tudo dele, fica lá, morando lá, e ele diz que está vigiando o caminhão, porque o caminhão é vivo. Não vou falar mais nada, só digo que eu gostei bastante dessa história e foi bem criativa. E o final, gente do céu, que final mais legal. Boa demais da conta. Aí, as duas histórias seguintes são o Leiteiro 1 e o Leiteiro 2. Eu gostei bastante da primeira, Entregas Matinais do Leiteiro 1. Que eu achei bem criativo desse negócio desse leiteiro psicopata que deixa alguns presentinhos com as entregas matinais dele. Agora a história número 2 eu achei bem sem graça, bem sem sal mesmo. Então, não digo mais nada, eu achei muito sem graça. Aí a próxima história é uma das melhores do livro. E é que vai ter uma adaptação cinematográfica, que se chama Vovó. A história é creepy, é dark, é sombria, tem aquele climão pesado durante a história inteira. E é o seguinte, a gente tem aqui o menininho principal da história. Ele vai ficar com a avó dele. A mãe dele toma conta da avó deles para a família, porque a avó dele sofreu um derrame e ela está entrevada na cama, está cega, não consegue se mexer direito, fica presa na cama. E ela toma conta da avó deles desde então, que é a mãe dela.
Só que a família meio que tem um segredo ao redor dessa avó. Parece que essa avó, quando era normal, quando ela era viva, ela tinha um problema muito grande para poder engravidar. Ela não conseguia engravidar mais de jeito nenhum. Todo filho que ela tinha, ela abortava. Ela abortava. Ela ficava grávida, ela abortava. Até que um dia, começou a correr uns burburinhos pela cidade de que a avó, no caso a mãe dela, arrumou alguns livros de magia negra. E esses livros de magia negra conseguiram dar efeito. Desde então, ela consegue ter filho atrás de filho. Ela conseguiu então ter a façanha de ter 11 filhos. Nenhum deles nasceu com defeito nenhum. Só que aconteceu do marido dela morrer de forma misteriosa e ela ficou presa na cama, entrevada na cama e cega. Aí acontece então que depois que ela ficou entrevada na cama, os burburinhos correram cada vez mais na cidade de que ela era uma bruxa, que ela fazia magia negra, que não sei o que, porque ela parou de ir na igreja, ela parou de se frequentar o público, ela ficou reclusa na casa dela. E o mistério ronda ela. Aí acontece que então a mãe do menininho principal, o irmão dele sofre um acidente. E a mãe dele tem que levar ele pro hospital o mais rápido possível. E coloca o filho mais novo dela para poder ficar com a avó. Ela fala o seguinte: filho, fica com a sua vovó um pouquinho para poder levar seu irmão no hospital. A comida dela já está pronta, tá em cima do fogão, é só você pegar e dar para ela. Ela consegue comer sozinha, mesmo sendo cega. Se ela chamar alguma coisa para você, abre a janela se ela estiver com calor, qualquer coisa. Explica tudo para ela, pro menino, como proceder diante do que a avó pode pedir. E o conto então começa a se desenrolar. E é muito tenso, gente. Os momentos que o menininho tem que entrar no quarto da avó são muito, muito, muito terrorizantes. Aquela coisa, o conto é tenso o conto inteiro. E o final é sensacional, é incrível demais, é bom demais da conta. Gente do céu, que conto incrível. E eu estou muito curioso para poder ver a adaptação que vão fazer para esse filme. Muito curioso mesmo, quero ver como que eles vão traduzir a linguagem desse conto para o cinema, porque eu acho que, embora seja uma história bastante visual, tem coisas aqui que ficam tão perfeitas em conto, que eu acho que tem como passar isso para a tela. Vamos ver o que vai virar, né? E com certeza um dos grandes destaques do livro. A próxima história é muito criativa e muito interessante. E encaixa também naquela situação que eu disse pra vocês, naquele estilo de além da imaginação, histórias surpreendentes que acontecem em outras dimensões. E é muito legal, se chama A Balada do Projétil Flexível. E a gente vai então acompanhar um escritor que ele acendeu o público, o grande público, está fazendo muito sucesso, teve um grande best-seller que é um dos maiores best-sellers do ano. Só que ele está começando a ficar louco, de acordo com o agente dele. Porque ele diz que na máquina de escrever dele mora um Fornit. Agora você vira para mim e pergunta: ô Rubens, o que é isso, Fornit? De acordo com o escritor aqui em questão, Fornit é um tipo de duende mágico que mora dentro da máquina de escrever de um escritor. E ele espalha fornos, que é tipo um pozinho mágico, pela máquina de escrever, que dá muita criatividade para o escritor em questão. E o meio de manter ele sempre vivo é alimentar ele com comida. Cada Fornit tem a sua peculiaridade. Cada um gosta de alguma coisa. Um gosta de doce, outro gosta de sal, um gosta daquilo outro. E tudo mais. E esse escritor, então, está convencido de que na máquina de escrever dele mora um Fornit. E o editor fica interessado naquilo e começa a dar corda para esse escritor. Então, me conta mais, o que é esse Fornit? O que ele precisa? O que ele come mais? Não sei o que, não sei o que. Aí a mulher do escritor chega pro editor e fala: me ajuda, ele tá ficando louco, eu não sei mais o que fazer. E o editor, então, tem a maravilhosa e brilhante ideia de tentar, dentro da ideia do Fornit, conseguir desviar um pouco a atenção dele. Aí ele começa a falar: os Fornits, eles não gostam de energia, que não sei o que, não sei o que. Aí o caso vai tomando proporções extremas. E é muito criativo, gente, é muito legal. Não sei onde que o King arrumou a ideia para poder fazer esse conto. E o mais legal ainda é o final do livro, do conto. É muito interessante. E aquele climão o tempo todo de que, será que é loucura da cabeça dele ou será que é verdade? Será que existe Fornit mesmo ou se é só imaginação da cabeça do escritor? E é muito legal, gente, adorei essa história, adorei mesmo. Não é uma história de terror, como eu disse pra vocês, é uma história com aquele climão de além da imaginação, mas é sensacional e outro grande destaque do livro. E a última história desse livro se chama O Braço de Mar. É uma história mais simples, é uma história mais comum, não tem grandes reviravoltas, não tem aquela coisa, aquele clima tenso.
É uma história onde o King demonstra que ele consegue escrever para todas as idades. E nessa história ele consegue explanar bastante sobre a idade de idoso, uma idosa relembrando seu passado. E a história vai se passar então dessa série, essa velha idosa, contando a vida dela, de que ela nunca saiu da ilhazinha que é separada, a ilhazinha, do continente por um braço de mar. E ela vai contando a história dela, e é uma história até interessante. Tem um pouquinho de sobrenatural da história, assim, e é uma história simples, digamos assim. Não é ruim, mas também não é lá aquelas coisas. Mas eu achei que foi uma história legal para poder fechar esse livro. E no total, o que eu posso dizer desse livro? É um livro sensacional, fantástico, incrível, bom demais da conta. Vale a pena para qualquer leitor, qualquer fã das histórias de terror, porque tem muita história de terror boa pra caramba aqui. Tem muita história que não é de terror, mas também envolve esse meio sobrenatural. E tem muita história que envolve o extraordinário, digamos que a fantasia. E é muito, muito, muito bom. Não é tão boa quanto a obra anterior de contos dele, Sombras da Noite, que eu fiz a resenha, vou deixar, eu falei como falei pra vocês, vou deixar o link dela aqui, mas é muito boa também. É uma história, é um livro digno de nota, digno de menção mesmo, e é indispensável para qualquer fã do Stephen King, porque esse aqui é um dos grandes livros de contos dele. E eu digo, leiam, gente. É muito bom, recomendo demais da conta. Podem ler sem personajar. Você que não gosta de livros de terror, lê também. Aqui não tem só história de terror, aqui não tem só história macabra. A gente tem vários tipos de histórias aqui também, como eu falei pra vocês ao longo dessa resenha. Tem várias histórias curiosas aqui também, então eu indico demais da conta. O livro então leva a nota de 5 corujinhas. Vale muito a pena. E você que chegou até aqui nesse final desse vídeo, eu sei, foi um vídeo longo, eu falei demais da conta, mas é um livro de conto, né, gente? Eu gosto de falar sobre todos os contos do livro. Aí, se você conseguiu aguentar minha falação até aqui, clique aqui embaixo em gostei, se inscreve no canal se não é inscrito ainda, não inscreva por quê? Inscreve aí no canal. Lá na box de informações, como eu disse pra vocês, vai ter o link. Todos os links que eu citei aqui nesse vídeo vai estar no box de informações. E lá também vai ter o meu Facebook, pessoal, me adicione lá. Vai ter o meu Scoop, pessoal, também me adicione lá. E vai ter a página lá do canal, lá no Facebook. Vão lá, curte a página pra gente poder ter aquele bate-papo legal. E até o próximo vídeo na semana que vem. Tchau!